Então, gente, estamos aqui para mais um bate-papo com quem faz e hoje nós trouxemos aqui a Crista. A Crista, ela é minha amiga há muitos anos, deixa eu só contar um segredo. Eu não gostava dela. Ai, que legal saber disso. Isso aí tu não corta, tá? Ela não gostava de mim. Eu não gostava da Crista. Por quê? E aí, Crista, eu não sei. Porque eu sou, sabe que eu sou chata, metida, mandona? Sobre isso? Fala demais, né? Ai, E eu... É disputa, né? Agora, exatamente. E agora eu trouxe ela para conversar aqui comigo sobre muitas coisas, sobre bate-papo com quem faz, porque a Crista faz muita coisa nessa vida, gente. A Crista tem formação em teatro, música, ela vai falar para vocês. Crista, te apresento. Então, de formação, eu sou formada bacharel em artes cênicas e bacharel em interpretação, na verdade, pela FURB ali de Blumenau. E eu fiz uma pós-graduação em educação musical. Isso. A parte da pós-graduação, ela é para ter um papel, assim, né? Porque foi muito fraco. Mas a minha formação como música, ela vem desde da minha tenra infância, assim. Com 7 anos eu comecei a aprender. A minha mãe era professora de música. Então ela ensinava, depois ela ensinou meu irmão, depois o meu irmão também me ensinou um pouco, né? E aí a música, ela sempre fez parte da vida, entendeu? Eu não da tua família. Eu não vou dizer da família porque a minha mãe tentou ensinar minhas irmãs, nós somos em 4. Eu tenho 3 irmãos e um irmão. O meu irmão aprendeu muito bem. As minhas outras 2 irmãs, elas faziam o que a mãe mandava. Eu fazia porque eu gostava, igual o Klaus também. A gente gostava de tocar. Então o Klaus e eu, a gente ficou com a música, né? E aí foi engraçado. E aí, quando eu fui... Então, a gente veio se mudar para Santa Catarina e aí e a minha que mãe... idade tu tinha? 13 anos. Isso. E aí a minha mãe começou a ajudar mais o meu pai, que meu pai era missionário na época, e aí ela sempre deu muita aula. Minha mãe era professora de música, né? Então ela me ensinou. Só que aquilo ela tava com uma demanda muito grande no trabalho. E ela falou: Cristã, tu não quer pegar meus alunos de violão? Vai lá ensinar. Cara, fazia 2 anos que eu tinha aprendido, 1 ano e meio que eu tinha aprendido a tocar violão. Pega meus alunos, eu. Tô? Aí peguei, eram 2, 3 aluninhas ali, pessoal da comunidade, né? Vou pegar, eu já sei tocar, vou ensinar o que eu sei, né? Sim. E ali foi. Então ali eu comecei a dar aula de música, sendo que eu já tinha feito então 6 anos de aula de piano e, sei lá, 1 ano e meio, não sei se deu 1 ano e meio, tá? Acho que deu 1 ano e meio, de aula de violão, que ela também tinha ensinado. E aí depois, quando eu fui pra faculdade, ela assim: ô Crista, você precisa de dinheiro, né? Eu falei: preciso, você tem que pagar a sua faculdade, porque a gente não vai pagar, porque eles não tinham condições, né? Sim. Então faz assim, pega meus alunos de piano. Eu, tô? Eu peguei os alunos de piano dela. E como é engraçado, né, Heidi? Porque eu via a minha mãe dando aula. Eu via o tempo todo, porque a minha mãe, ela deu muita aula de música. Ela teve muitos alunos, ela passava todos os dias dando aula. A gente teve um período de crise, meus pais, né? Quando a gente era criança, então meu pai ficou um tempo sem trabalho e ela trabalhava então muito ali, né? E a gente via ela dando aula de manhã, acho que não, mas de tarde até final do dia, assim, né? E aquilo vem meio que por osmose, sabe? Sim, então quando eu fui eu dar as aulas, eu sabia o que eu tinha que fazer. Porque era como ela tinha me ensinado. Era como ela tinha me ensinado, mas era como eu via ela fazer com os outros também, sabe? Sim. E daí eu virei professor de música. Então a música, ela entra na minha vida muito cedo, por aprender, mas, cara, quando você ensina, você aprende muito, porque você repete muito as mesmas coisas. E de lá até hoje, entendeu? Sim. Eu sou professora, só que, claro, a gente vai se aperfeiçoando, se especializando. Hoje, depois que eu casei, eu tive um marido, assim, bem, eu ia dizer querido, mas assim, entre aspas, chato, entendeu? Ele me empurrava, você precisa melhorar, você pode melhorar, seja uma professora melhor, sabe? E eu achava aquilo muito chato, mas, foi tão importante pra então eu melhorar. Mas era um incentivo, na verdade, era um super incentivo. Claro que sim. Melhor errado, do que... mas melhor do que ele dizer, não, isso tu tá fazendo errado, é melhor tu desistir. Imagina se fosse verdade. assim, né? É verdade. Não era o jeito como eu queria ouvir, bonitinho, fofinho, mas era o jeito que eu precisava ouvir, né? Sim. Inclusive, depois que eu tive filho, que daí eu comecei a ensinar o Kevin, eu falei: não, o Kevin vai aprender. Que idade hoje tem o Kevin? O Kevin hoje tem 10.
Eu comecei com 5, mas eu percebi que 5... Ali, gente, foi um divisor de águas na minha forma de ensinar música, Heidi. Porque ali, pela primeira vez, eu me interessei em entender a cabeça de uma criança. Como porque uma criança aprende. Porque daí eu tinha uma criança, que Sim. o Kevin foi a minha pesquisa, entendeu? Como é que funciona, como é que não funciona. Doutorado da Crista é o Kevin. É o Kevin, mas é isso mesmo. Só não tem papel, né, Crista? Não, eu nunca botei. É. É triste, né, que a gente precisa do papel. É, Eu não mais verdade. muita bola por isso. Não, também não. Mas enfim, aí ele... É importante, né? Eu acho que é bem importante a gente ter essa... É que assim, ó, Heidi, se tu for parar pra pensar, o ensino hoje está tão enviesado, tão ideológico, pelo menos nas áreas das humanas, que eu fico me perguntando assim, qual a relevância só do papel, porque as pessoas falam, mas você não tem formação. Mas às vezes você tem muito mais conhecimento do que tem formação, porque a formação é só uma portinha de entrada, Sim. sabe? E quanta gente tem formação, mas não sabe desempenhar a prática, né? Tu vê, e isso é... Tu vê nas escolas hoje, assim, então, como eu tenho um filho, você também tem, a gente entra em contato um pouco com a escola regular, né? E como os professores estão... Nossa, falta o conhecimento até, Heidi, sabe? Eles vão ensinar, eles não ensinam... Nossa, eu já tive professor que me vinha com... O Kevin tinha corrigiu o Kevin num erro, e ela fez o erro do português. E o aluno tinha feito certo e ela falou, não, tá errado, isso aqui é assado. Ai, não lembro, era uma palavra com S e ela botou que era com C. Coisinhas assim, sabe? Claro, não vamos desmerecer toda a escola, né? Mas de um modo geral, aí tu fala, beleza, é formado em pedagogia, tá? Tem papel lá, né? Se tu é só formado em pedagogia, isso, nossa, não é o suficiente, porque tu vai ver na universidade, eles estão lá muito, não vou dizer só, né? Porque a gente também não tá lá dentro, a gente só vê o que a mídia mostra, Sim. né? Mas muito, muito militando sim. e tirando do foco, né? Então, por isso que eu penso assim, hoje em dia, pra mim, faculdade não é mais uma coisa que... Não, meu filho vai fazer, com certeza. Se for alguma coisa na área das exatas, talvez, ou medicina, advocacia, que se precisa de muito conhecimento, sim. Agora, eu já não sei mais, entendeu? Porque daí você cria teu filho bonitinho, bota ele na faculdade e ele se desvirtua. Eu acho que é muito regional também. Aqui, nessa região, a faculdade, no caso, ela é importante sim, mas não é tão relevante. Digamos, se vai para outras regiões, elas são... É pior, tu quer dizer? Precisa. Sim. Não, claro, o papel precisa. Eu acho que se eu digo eu não me importo com o papel, é que eu não me importo em ter um trabalho que... Sim, eu entendi. Que precisa, entendeu? Entendi. Meu irmão fez faculdade para ter o papel. Eu digo, não, tem que ter o papel. Sim. Meu marido poderia ganhar melhor se tivesse o papel. Mas o conhecimento ele tem. Mas ele não pode, ganhar mais, porque se ele ganhar mais, os coleguinhas que têm papel vão dizer, eu tenho o papel da formação e eu estou ganhando menos que fulano. Sim, entende? Nesse sentido, então. Então o papel é importante. É importante, Mas enfim, daí vamos voltar. Vamos voltar. E como é que o teatro ainda entra aí? Aí o teatro foi assim. Na verdade, quando eu fui fazer faculdade, o teatro não era para ter entrado. Quando eu fui fazer faculdade, ele era núcleo comum, então você fazia um ano inteiro artes visuais, artes cênicas e música. Eu fui para a faculdade para fazer música, para me formar em música. Mas eu tinha artes cênicas lá. E eu fiquei um ano fazendo artes cênicas. Gente, eu me encantei de um jeito. E é engraçado, porque na época da escola, sempre teatro de escola, eu sempre estava metida, né? Gosto de um palco. Imagina, capaz, sério? Não. Imagina. E aí aquilo foi muito legal. E aí eu falei pra minha mãe, mãe, nossa, que legal que eu paguei minha faculdade, né? Se tivesse ela paga, acho que ela ia deixar. Falei, mãe, acho que eu não vou fazer música não, acho que eu vou fazer teatro. Ela, o quê? Ai, mãe, tão legal o teatro. E a música, ela na FURB, ela é licenciatura. Então você tem muita matéria de licenciatura, que é coisa para dar aula em escola. Eu queria me formar em música, eu queria a parte do bacharel, e não tinha bacharel. Aquilo me desencantou muito, assim, porque são muitas matérias de pedagogia que eu simplesmente não queria saber. Sim. Porque eu nunca pensei, vou fazer faculdade para dar aula em escola. Não, vou me especializar. Sim. E eu pensei, poxa, mas eu posso me especializar continuando em casa, pegando na época já tinha YouTube, acho que já tinha. E aprender as coisas sozinha em casa, né? E a artes cênicas eu era cruazinha e era tão legal, sabe? E aí eu falei, mãe, eu vou fazer. E a mãe ficou meio chateada, mas aí eu pagava, né? Aí ela falou, olha, Cris, eu não gosto muito, não apoio muito, mas faz o que tu quer, tua vida, né? Sim. E lá me formei. E eu realmente, assim, eu me formei e meu propósito na época é porque eu tinha um grupo de teatro.
Eu acho que por causa da faculdade que eu criei um grupo de teatro lá na igreja. Acho que sim. Nossa, aquele grupo de teatro era muito legal, muito legal. Tive 2 grupos, um grupo com jovens, com a nossa galera, né, com os nossos, e depois um outro... Na época que tu era jovem, na época, né? faz tempo, Faz né? tempo. A gente tem cara de novinha, mas a gente não tá mais tão novinha, né? Brincadeira. E aí, lá foi legal. E depois eu criei o grupo TEAM, que é o grupo Teatro Evangélico da Meu, que era com os adolescentezinhos, criança adolescente lá. E aí eu já fazia faculdade, então eu aplicava as coisas da faculdade naquele grupo. Foi muito legal. E na própria faculdade tinha o grupo... E aí tu fazia isso de forma voluntária também, Sim, né? na época era tudo voluntário. A gente é jovenzinha, Sim. a gente não liga muito para dinheiro. Mas E a gente e também tem que ganhar experiência, né? Então essa é uma forma, né? Na época foi pela paixão, cara. Sim. Foi porque era muito legal. E assim, a gente se gasta muito. Era muito cansativo. Inclusive na igreja, então, nós tínhamos o grupo de teatro, tinha banda, a gente começou banda na igreja também. Então, a música, ela nunca ficou. Nunca ficou de lado. Porque daí eu fui fazer faculdade e falei, beleza, eu vou trabalhar com isso também, né? Vou ganhar dinheiro com isso também, porque como a gente é jovem, a gente também precisa de dinheiro porque quer casar, né? Namorar e seguir a vida, né? E aí eu criei grupos de teatro, eu chamava na escola o pessoalzinho, as crianças, e eu achei um espaço que me cederam, e eu então dava aula de teatro naquele espaço para as crianças da escola, das grupinhas. E aí então os pais pagavam para mim. Também foi legal, mas não é tão legal como quando você faz voluntário. Porque o voluntário é... se uma hora não der, você não vai, ou você não tem aquela pressão de ter que fazer, de ter que formar, é engraçado, né? O teatro remunerado, então, nas escolas, acho que eu aguentei 2 anos com ele. Depois aquilo não se pagava a energia que eu gastava com o que eu recebia, sabe? Era puxado, era bastante puxado. Falei, eu acho que eu vou fazer só música mesmo, né? E aí segui dando aulas, nunca parei de dar aula de música. Desde os 14 anos eu nunca parei de dar aula de música. Então eu fiquei só com os alunos de música. Também era mais conveniente, até porque eu ficava só em casa, os alunos vinham lá em casa, né? Rádio, mas fora isso, eu já tive coral em escola também. Trabalhei com teatro daí na época também, daí remunerado também, foi bem legal na PEAL. Conhece na PEAL, né? Projeto Forte, Sim. Mas é um projeto, para quem está assistindo, né? É um projeto Espaço Alternativo. Isso, espaço alternativo com crianças que ficam então no contraturno, né? E lá, então, eu dei aula de teatro também, foi bem legal também, que nem tu falou antes, sabe? Pra gente criar a experiência, né? Sim. Enfim. Tá, e daí chegou a maternidade, Isso. que mudou completamente Você a sabe vida. Que você também é mãe, né? Sim, muda muito, muda bastante. E muito pra melhor. Sim. Isso mesmo, a maternidade, ela mudou a minha forma de enxergar, como eu te falei, essa aula de música, né? Nossa, demais, tá? Às vezes eu falo isso no Instagram, antes, quando o aluno não sabia fazer uma coisa, eu ia com o dedo, falava, não, é aqui, ó, pegava o dedo da criança, é aqui que você tem que tocar, quando ela errava a nota, né? Depois que eu tive filho, que eu falei, gente, não é esse o caminho. Então, hoje em dia, quando eu dou uma aula, tanto de reforço, quanto aula de música, quando o aluno não sabe uma coisa, eu falo assim, não, tá errado. Vamos pensar aqui na música, então ele erra a nota e fala, não é essa. Em vez de eu dizer, é o dó, depois eu até migrei, falando, não, é dó, por exemplo, né? Agora não falo nada, eu falo, não é. Ainda não. E aí ele se força a ter que achar a nota. Quando eu mostrava, era confortável, ele não fixava, né? E isso foi uma coisa extremamente relevante que eu aprendi com o meu filho sendo aluno. Porque ele com 5 anos começou a fazer aula, eu percebi que ele era muito imaturo, ele só queria saber de brincar, aquilo não vingava. Também isso foi uma coisa que eu comecei a fazer. Eu dei aula para crianças, dei aula de violão para crianças. De 7, 8, 6 até. E aquilo nunca vingou. Nunca vingou. Eu falei, eu vou parar de dar aula para criança tão jovem. Eu vou começar a dar aula de violão para criança de 8 para 9. E de piano, 6 para frente. Inclusive o piano, ele é um instrumento muito mais versátil. Você aperta a tecla, sai o som. O violão, você tem que fazer toda a força aqui, que é muito mais difícil. Então eu falei, com 6 anos, até pego, aluninhos com 5 eu até pego, dependendo da criança. Às vezes você vê que aquilo vai vingar, e daí se tu vê que não vai vingar, o próprio pai percebe, né? Sim. Mas com 6 anos eles já são gente. Antes não muito, né? E aí eles conseguem, você consegue tratá-los como uma pessoa e diga, você precisa treinar em casa, precisa treinar todo dia, né? E eu percebi isso com o Kevin, de 5 para 6 mudou muito. Com 6 ele conseguia, então, entender a maturidade dele, já de entender que ele tinha que ensaiar, de que ele tinha que fazer o que eu estou falando na aula, né? De que ele tinha que fazer o que ele não gostava. Porque meu filho, quando começou, ele não gostava.
Não gostava de Não, música? não. Gostava de Ele não, tocar? inclusive, ele não gostava de música. Eu falei, por que você não gosta? Porque daí minha mãe não tá comigo. Olha que profundo. Porque quando eu dava aula... É que tu era mãe e professora, daí Isso, ele queria, tipo, brincar até com ele nunca foi pra creche, nada. Né? Eu sempre Aham. tive ele comigo em casa. Então, a minha escola de música é aqui do lado, sai da porta de casa, tem a garagem, atrás é a sala de música. E eu, até que eu consegui ir diminuindo o meu ritmo de trabalho, que ele, conforme ele foi crescendo, eu diminuí, obviamente, quando ele nasceu, né? Sim. Mas eu fui diminuindo mais também. Enfim, teve uma época, Raid, que ele não gostava de música, porque daí a mãe dele não estava com ele. Porque na hora que ele estava fazendo aula, ele não podia ficar me solicitando. Porque ele fazia isso, falava, ô mami, tipo, ô mami, no meio da aula, ô mami, pipi, pipi, pipi. E eu falei, não é assim, Kevin, né? Tive que educá-lo pra isso. E aí depois ele começou, e eu falava, desafinado, pensa numa criança desafinada, pensa na minha frustração. Que eu tive um filho, que eu falei, pronto, filho de peixe, cadê o peixinho? Desafinado, descoordenado. Mas também só tinha 5 anos. Mas tu já viu aquelas criancinhas com 5 anos? Sim, meu filho tem 5 anos. E que canta maravilhosamente bem. Não sei, não conheço, porque o meu não é assim. Na internet, vai ver na internet. Tá na internet, tem, mas o meu filho não é assim. Aquelas crianças de 3 anos tocando aqueles violões puxados, o oriental, tocando os Bach, assim, com 3 anos. E o meu filho, que é meu filho, né? Eu que nasci com o dom da música, o piano. Descoordenado, desafinado? Tá, né? Que tempos, né? E aí com 6 ele começou a aprender, ele não gostava. Só que isso é uma coisa importante também que eu quero poder falar. A criança, ela não precisa gostar de escovar o dente. Ela precisa escovar o dente. E eu entendo hoje que a música, aqui no Brasil a gente não tem essa cultura. Não é cultura, essa como é que é a palavra? Essa consciência. Essa consciência de que a música é tão importante na vida de qualquer pessoa, a gente não tem essa consciência, porque não tem essa cultura, né? Mas como o Kevin, então, eu tenho essa consciência e cada vez mais eu percebo a relevância que isso é, eu falei, você vai aprender, quer você goste, quer não. Eu falo, você não precisa gostar de música, você não precisa gostar de tocar piano, você não precisa gostar de ensinar, não precisa gostar de nada. Você pode fazer tudo isso chorando e odiando. E ele, no início, Heidi, porque eu sou uma pessoa doce, né? Sim. Simpática, né? No início ele chorou. Algumas vezes ele chorava. E eu falava, pode chorar. Mas sabe por que ele chorava, Heidi? Porque eu falava, agora é hora de ensaio, todos os dias. Todo dia esse piano ensaio. E ele ia para ensaio sem vontade. E fazia mal feito, fazia aquele corpo mole. Não é corpo mole de não tocar, mas de tocar com uma vontade. Eu dava uma dura nele. E ele começava a chorar. Eu falei, você pode chorar, mas faz como eu tô falando, porque eu sou dura mesmo. Assim, de falar palavras duras, porque eu tenho isso por princípio também, e eu sei que eu sou meio bastante, talvez, fora da curva. Para os dias de hoje, não para as pessoas mas do passado, mas é essa coisa que eu tô criando um soldadinho. Eu tô criando alguém que precisa ser forte, porque o mundo lá fora é duro. Então, eles não vão passar a mão, né? Ninguém vai passar a mão. Ninguém vai passar a mão, exatamente. Então, se eu sou muito mole, e talvez eu seja... eu não acho que eu sou dura demais. Eu acho que eu sou dura demais pra ser uma mulher, entendeu? Eu sou dura igual um homem, talvez, sabe? Mas aí meu marido compensa, entendeu? Já que eu sou assim, ele compensa. E aí a gente se equilibra, entendeu? Mas, então, quando eu sou dura com ele nas palavras, nada... Eu acho que teve uma ou duas vezes até hoje, que eu me lembro, assim, Heidi, que eu fui irritada a falar com ele. Fui falar com ele pra extravasar. Nas outras vezes sempre é muito intencional. Então, as palavras que eu uso para repreender ele, a forma dura como eu falo com ele, ela é intencional. Tanto é que eu falava e sabia que ele ia chorar. Eu falava assim, isso não só na aula de piano, tá? No geral, assim, na educação geral. Isso, na educação dele. Eu sabia que ele ia chorar. Então, na aula de piano eu sabia, e ele ficava se segurando, porque o Kevin não chora, ele tem muita dificuldade para chorar. E aí eu falava, pode chorar, Kevin. Pode chorar. No que eu falava pode chorar, ele chorava, desaguava, eu dava lá uns 3, 4, 5 minutos para ele chorar e falava, agora deu. Agora você se recompõe. Você coloque sua postura, você se concentre e faça direito. Sabe o que acontecia? Aquilo que ele levava 3 minutos para fazer, ele levava 20 segundos a lição. Porque ele então colocava a concentração. Porque quando uma criança, ela é capaz, você vê que ela é capaz de fazer uma coisa e ela daqui a pouco não faz, eu
com qualquer outra situação e com qualquer outra criança que está ao meu redor que eu conheço, eu espero dela tudo que eu sei que ela é capaz de fazer. E eu digo, te aprume, te ajusta, você é capaz disso, então faça isso. Isso na aula de reforço. Reforço, eu digo, depois que o Kevin, então, nasceu, eu comecei a me interessar pelo homeschool, que é ensino domiciliar, né? Tu fez homeschool como um Kevin, né? Fiz homeschool durante 3 anos, não, de 3 ou 6, até que eu fui denunciada, até hoje não sei por quem, mas normalmente é alguém de perto, né? Sim, alguém de longe, sim. Mas também não vem ao caso, as coisas acontecem como tem que acontecer. Sim. Mas quando o Kevin tinha uns 2 anos, assim, que eu... Não sei, cara, as coisas vêm pra gente no Instagram, né? Homeschool, que negócio de homeschool é esse? E muito desejo de ensinar o meu filho a alfabetizar. Porque eu lembro, Raid, quando a gente era criança. A Claire, minha irmã, 1 ano mais velha, ela já era alfabetizada e nós não. E nós pedia pra Claire, porque naquela época você com 6... Você se alfabetizava com 6, eu acho que era. 6 anos, 6 ali, 6 pra 7, né? Acho que era. Não, 7, né? Eu ia pro primeiro ano com 7 anos. Ali com 7 você ia se alfabetizar. Tarde, gente. Tá louco. Com 7, eu lembro que 7 anos eu fiz o primeiro ano. Eu lembro de ter um menininho, de uma cena na minha cabeça de um menininho que tinha 7 anos e ele não sabia ler. Eu falava, o quê? Esse menino, você tem 7, você não sabe ler ainda? E eu achei aquilo fim. Então eu acho que era por ali mesmo que a gente era alfabetizado. E aí a Clara já sabia e a gente queria que ela ensinasse a gente, porque a gente tinha uma sede por aprender. E eu não sei, aquilo em algum lugar do meu coração e do meu cérebro ficou, porque aquilo voltou quando eu agora tinha um filho. E aí eu falava, eu também quero ensinar. Eu quero ensinar, não vou deixar a escola, para chegar na escola já saber, né? E aí eu comecei, então me interessei por esse negócio do homeschool, e com 3 anos eu comecei a alfabetizar ele. E ali entrou uma nova... E quanto tempo ele levou pra alfabetizar? É que o alfabetizar, ele é um processo, assim. Sim, sim, mas... Ler fluente, com 5 ele lia fluentemente. Com 6 ele começou a ler livros sozinho. Acho que foi com 6 que ele começou. 6? Eu vou mentir, agora eu não lembro mais. Não lembro mais. Mas foi cedo, né? Sim. Ali eu percebi, Raide, que uma criança de 3 anos, ela é possível de ser alfabetizada de forma natural. Porque, ao contrário da aula de música, quando ele então tinha lá 6 anos, a alfabetização nunca doeu. Nunca doeu pra ele. Eu tinha o cuidado de que aquilo não lhe doesse, então ele nunca chorou por ter, talvez assim, bem pouco. Então, na música hoje eu sei que já foi mais. Mas foi muito leve, assim. Eu sabia que eu tinha que ficar lá 15, 20 minutos no máximo, todos os dias. Como eu estava em casa, não tinha que sair para trabalhar. Eu podia me organizar para isso. Facilitou. E foi um período, então, em que eu praticamente não dei aula de manhã. Dali pra frente, eu realmente tirei a parte matutina, desde que o Kevin nasceu, na verdade, né? A parte matutina de trabalho, amanhã era para meu filho, né? Para alfabetizar. Foi muito gostoso alfabetizar. Eu amei esse processo de alfabetização. Amei demais, assim. E daí, dali, o que aconteceu? Um belo dia, uma amiga minha falou, Crista, você não conhece... Aí o Kevin já tinha 6. Ele já estava alfabetizado, já foi mais pra frente, né? Não, antes disso teve uma menina que ela era minha aluna de música e ela falou das dificuldades da filha dela na escola. Eu falei, escuta, não quer que eu dê uns reforços pra ela? Tu dá? Eu falei, eu ensinei meu filho, podemos tentar. Lá já foi remunerado, entendeu? Sim. E eu então ajudei ela e aquilo foi eficaz, sabe? E aí depois veio essa minha amiga e falou, você não conhece alguém que dá reforço? Eu falei, tem eu. Eu falei, se eu alfabetizei o Kevin, eu não sou professor de reforço, mas assim, eu dou conta? Eu sei que eu dou conta, né? E lá começou. Porque não demorou muito esta mesma amiga tinha o filho dela tinha uma colega que também estava com dificuldade e essa mãe veio fazer contato comigo, foi fazer aula de reforço. E assim começou. Então, um que conhece o outro, sabe? Sim, sim. Virou trabalho. E é uma coisa que eu amo fazer. E daí eu fiquei pensando, Rádio, por que pra mim é tão fácil? Porque o discurso dos pais sempre é assim, né? Porque não é mãe, né? Não é a mãe, daí dá certo, né? Todos os pais falam isso. Eu digo, tá bom. Só que eu sou a mãe. Pois e meu filho deu certo. Porque eu também tentei fazer homeschool, mas também não deu certo. Por quê? Tipo assim, não sei o porquê. Eu acho, hoje eu olhando pra trás, que foi a minha... Eu não insisti nisso, assim, sabe? Minha persistência. Mas não é porque ele tinha super pouca paciência e daqui a pouco era uma briga? Era isso também? Um pouco rádio ou não? Teve um pouquinho disso também. Mas não aí foi o meu... Mas assim, ó...
Eu acho que, tipo assim, eu não me encantei tanto, assim, sabe, por isso. E, tipo, não foi, assim, não era o meu objetivo, entendeu? Tá, e tu estava com talvez outras coisas na cabeça, Sim, né, Raide? sim, com certeza. Querendo ou não, você tinha empresa. Sim, né? sim. Eu, como eu falei nos bastidores ali, eu sempre tive o meu marido como provedor. Então, mesmo que eu trabalho desde os 13 anos, eu trabalho. Mesmo que eu trabalhasse, eu não tinha aquele peso da responsabilidade. Então, se eu quisesse hoje trabalhar mais, amanhã trabalhar menos, e o meu trabalho ele é muito flexível, porque eu trabalho na medida em que eu tenho os meus alunos de música, sim, né? Sim. Então, se um dia eu falar, por exemplo, eu lembro que eu estava no final da gestação e eu falei, cara, tô dando muita aula, não tô dando conta. E eu falei para os meus alunos mais novos e para os meus alunos mais velhos, eu vou ter que parar agora porque eu tô quase parindo e eu preciso de mais tempo, né? E depois eu abro vaga de novo e vem aluno de novo. Claro que eu já tive épocas na minha vida, não foram muitas, mas eu tive épocas na minha vida em que eu tinha vaga para aluno e eu não tinha aluno. E ali ainda assim não era problema, sabe? Porque eu tinha meu marido que cuidava da gente, né? Então, eu acho que isso me ajudou muito a deixar minha cabeça muito livre, leve e solta para dizer, não vou dar aulas de manhã e vou cuidar do nosso filho e vou alfabetizá-lo. Então, a minha cabeça não estava cheia de outras preocupações. E é interessante tu falar isso, Raide, porque... Sim, porque eu tenho alunos de reforço cujos pais têm que trabalhar. Então, eles chegam cansados em casa. Eles não têm essa energia que necessitam para poder dar uma aula para poder ajudar os filhos. Então, ali, na verdade, se for olhar um pouco mais aprofundadamente, são essas mães que não deveriam estar trabalhando, mas elas precisam trabalhar, porque a nossa sociedade, né, achando hoje em dia numa ilusão de achar que a mulher se liberta ao trabalhar fora, ao sair de casa, ela está livre, e na verdade ela se aprisionou muito mais. Com certeza. Porque quantos pais, quantas mulheres gostariam de poder ter essa liberdade de escolher trabalhar, mas elas não têm essa liberdade. Então elas têm que trabalhar. E por talvez estarem acostumadas a trabalhar, quando elas têm essa opção, porque eu tenho uma amiga que tinha mais ou menos essa opção, porque o filho nasceu, ela falou, cara, eu prefiro trabalhar porque eu não dou conta eu não dou conta das demandas que eu deveria ter aqui, porque eu não estou dando conta de ser mãe como eu deveria, e me cansa, me irrita, então eu vou trabalhar para pelo menos eu poder dizer que eu não posso. Para poder então delegar, porque eu não estou dando conta de fazer o que eu devia fazer. É bem interessante isso, né? Então, esse aprender a ser mãe. Mas também é uma questão assim, muitas vezes é uma necessidade, e outras vezes, da família, no caso, e outras vezes também é uma escolha, como tu falou, dessa amiga. Talvez não por não dar conta, mas assim, por questão de realização também, né? Porque falar em realização, tu se realiza dando as aulas de... Sim, eu já pensei sobre né? isso, porque a gente fica se postando de mãe, dona de casa, porque a gente tem... Mas eu trabalho. Tu trabalha bastante, né? E, digamos assim, tu se realiza ali também, né? Eu sei que quando eu engravidei, daí a gente decidiu também, eu parar de trabalhar, só que nós estávamos numa outra época. Aí o meu marido ele disse, tu não vai conseguir ficar em casa muito tempo, entende? Por causa dessa questão assim, da realização também, sabe? Então, a gente sempre tentou juntar as duas coisas. Continua sendo cansativo, né? Mas assim, absolutamente não me arrependo, mas só pra colocar essa coisa esse também, né? Esse perfil de pessoa também. Sim, é verdade isso, Raide. Até porque assim, eu tive, por exemplo, amigas que então estavam só em casa. E chega uma hora que cansa. Sim. Eu tive uma amiga que também, que ela, quando o bebê nasceu, ela ficou acho que 3 anos só em casa, mas chega uma hora que a vida é mais do que só isso, né? Sim, sim. E tem mães. E tem gente que se realiza de ficar só em casa. E é ótimo, sabe? Eu acho que a questão, né, se a gente conversando aqui, Raide, a gente vê que a questão não é o que é o certo a fazer. Eu acho que a questão que a gente tem que olhar é que a gente tem que assistir o filho. Que a questão que a gente está falando da educação de filho, a gente tem que assistir o filho. Então, se você escolhe, se você tem a possibilidade de escolher trabalhe de forma que teu filho continue sendo assistido. Sim. Porque o que a gente mais vê são mães que então precisam trabalhar, ou as mães que escolhem trabalhar, a maioria precisa, né? Mas as mães que escolhem, e os filhos, sei lá, na creche, de manhã, de tarde na escola, estão o dia inteiro terceirizados, sabe? Chega em casa cansado, né? Chega em casa, os pais cansados, a criança também cansada, muitas vezes, né? Enfim, assim, e daí assim, beleza, então eu trabalho o dia inteiro, mas assim, meu filho tá mal na escola. Cara, eu tive uma mãe que
aquilo foi bem triste. Uma mãe que percebeu que os filhos estavam mal alfabetizados quando eles estavam, acho que no 3º ou no 4º ano. Falei, como é que essa mãe só percebeu agora que essas... E uma pessoa super querida, assim, sabe? Sim, sim. Como é que essa mãe percebe agora que eu acho que os meus filhos não estão bem, porque eles estavam muito atrasados comparado com os colegas. Então, eu penso, mas como é que você está assistindo seus filhos? Sabe, claro, você não precisa ficar abrindo caderno toda vez e ver, mas você está vendo que seu filho está acompanhando a escola? Não está com dificuldade ou não? Assim, então beleza. E o que eu vejo muito, por exemplo, os pais que trazem os filhos para o meu reforço, é pesado para eles pagar aula de reforço. Sim. E eu não cobro barato, Rádio. Eu não cobro barato, porque eu digo assim, você falhou, então vai ser pesado. Até porque quando é pesado pagar, eles valorizam pra um caramba a aula, porque sabe que é caro e porque é uma coisa também que se eu olho assim e penso, meu Deus, por que eu consigo me dar tão bem? Eu me dou muito bem com a aula de reforço. Eu me dou muito bem no lidar com a criança. Mas esses dias eu fiquei pensando, por que pra mim é tão fácil e pra tantos pais é tão difícil? Eu acho que essa coisa da pedagogia, Rádio, eu sou professora desde os 13 anos e eu acredito que pelo meu temperamento, pelo jeito como eu cresci, eu sempre fui meio professorinha, sabe? Então eu tenho esse negócio de gostar de ensinar, de ter paciência com quem está aprendendo, tem que ter muita paciência com quem está aprendendo. No começo, treinei muito a minha paciência dando aula de música, só lá, né? Porque minha paciência ela é bem desse tamanho, assim, mas na aula de... É verdade. Mas na aula de música... Gente, a Crista foi minha professora. É verdade! 2 anos eu fiz de violão, né? Não, de violão. Meu, e tu aquele Pop Rock 3? Era o Pop Rock 3 que não ia? Era eu acho que era, não sei. E pra ensaiar, Mas ali assim, eu... A Crista é muito pacienciosa na aula. Na aula de música. E naquilo que a gente precisa... que da rua, dentro de um carro, meu senhor. Mas enfim, voltei pra minha parte, pra minhas virtudes. Vamos falar das minhas virtudes, sabe? Os vícios a gente finge que não tem, né? E aí aquilo foi me treinando pra ter paciência, porque meu Raid, imagine você alfabetizando uma criança e ela é pra escrever batata. E aí você fala assim, eu ensino pelo método fônico. Sim. Então você fala o B. O que é B? É um B. Então escreve B. Ba. O que vem depois então? Som. O que vem depois do B? Ba. E ele ba. Ba. Que letra que vem? Ele ba. Mas que letra que vem aqui? E a tua vontade louca é falar escreve de uma vez! Que é isso que eu vejo os pais, essa paciência. E dentro de mim eu tenho vontade de falar. Na verdade, hoje eu já nem tenho mais. Eu me divirto vendo aquela... Porque eu sei que o tempo que ela leva enquanto ela não me responde, salvo as vezes em que o cérebro dela tá longe. Você vê quando o cérebro da criança... Ela fica ba. Tá pensando longe. lá na bala da... Não, tá pensando nada. Tá pensando no pirulito que vai comer depois. Fica ba, que nem né? Por isso que eu falei bala, né? Tá pensando na bala depois e tal, Mas fora isso, você vê que ela está se esforçando, o cérebro dela está se esforçando. Sim. Então, quando vem um ba, que vem? Isso, né? Então, essa paciência, ela é imprescindível para que a criança aprenda. É a mesma paciência que eu preciso ter de não botar o dedinho no piano do aluno, assim. É esperar ele ter o tempo dele para entender. Quanto menos, na aula de piano, quanto menos eu falo, mais ele precisa raciocinar para chegar naquilo que ele precisa chegar. E ele vai me perguntar o que ele não sabe, senão eu vou deixar. Se eu vejo que ele demora muito, eu falo, né? E é incrível, assim, porque essa paciência que eu tenho, juntando com... Tava conversando com meu pai esses dias. O meu pai, Raide, sabe EBF, Escola Bíblica de Férias? Sim. Meu pai e minha mãe fizeram muita Escola Bíblica de Férias na igreja. E era socado de gente. E eu lembro do meu pai se dando bem com as crianças. Eu lembro do meu pai, então, na hora das brincadeiras, ele ia fazer as brincadeiras e o jeito... Eu não lembro muito de cenas específicas, mas eu me lembro do meu pai se dando bem. E o meu pai se dava muito bem com a gente. Meu pai era o legalzinho da família, né? A tua mãe era vendo que eu sou grossa. chata? Imagina, por que será que tu puxou? Então, eu sou chata porque é culpa da minha mãe. Porque ela era chata da família e meu pai era o legalzão. E meu pai... Mas eu amo a tua mãe uma querida, né? Uma querida. Não, minha mãe foi, relevantíssima pra minha formação. Meu pai também. Então, meu pai, como ele era o legalzão, a gente gostava muito de lidar com meu pai. E eu tava conversando anteontem com ele. Eu falei, pai, você sempre se deu muito bem com criança dele. Você gostava, né? E meu pai, ele enxerga a criança como eu enxergo. Ou melhor, eu enxergo as crianças como ele enxerga. Porque a gente troca figurinha nessa questão de educação de filhos e a gente bate muito as ideias, muito.
Então, eu acho que eu herdei esse dom do pai, sabe? De lidar com criança, porque eu tenho muita facilidade. Então, EBF, eu fiz muitos anos EBF, eu não gostava de fazer EBF, tu acredita? Sério? Tu fez EBF comigo? Então, fiz, né? A gente fez junto, né? Sim. Mas eu... Tu não gostava? Eu não sei porquê. Capaz. Isso é super novidade pra mim, porque eu achei que tu amava. Não, eu não sei porquê. E eu sempre me dei muito bem, fiz muitos anos porque eu me dava muito bem fazendo aquilo. Mas chegou uma hora que eu falei, não dá, parecia que não era mais pra Deus. Porque era uma coisa tão obrigada, era um peso, tão peso, chegou uma hora que eu não vou mais fazer, né? E eu não sei por que eu tô falando isso. É por causa de educação das crianças. Então, assim, quando eu lido com crianças hoje, inclusive com o meu filho, é muito leve. E eu acho que eu herdei do meu pai essa facilidade. Então, quando eu vou lidar com as crianças na aula de reforço, ou com as... Sempre tem criança lá em casa, né? Eu tenho um filho só, porque Deus não quis dar mais. A gente queria muito ter mais filhos, mas não chegou. Então, eu trato de me preocupar em que o meu filho tenha companhia, né? Então, volta e meia tem criança lá em casa, tem... Os meus sobrinhos, tem uns milhões de primos, eles têm um monte, porque o Deus me deu um soma para os meus irmãos, encheu, né? Não sei o que Deus deu para mim, só, mas tudo bem, Deus que sabe. Né? Estamos na mesma, eu também tenho um só, porque... E também queria ter mais, Também queria ter mais, mas a minha irmã tem 3. Tá vendo? Né? Então... Vendo? Mas Deus que sabe o que faz, o que faz. Tranquilo, a gente aceita. E vive feliz, né? Exatamente. E, então, assim, as crianças que passam lá em casa, inclusive estava falando com a minha irmã esse dia, eu falei, é incrível, assim, eu não consigo olhar para uma criança e me relacionar com uma criança sem olhar para ela no sentido de que eu quero te forjar, eu quero te fazer uma pessoa melhor. Então, o tempo todo eu estou pensando nisso, o tempo todo eu estou lá. Então, eu acho que isso também ajuda quando vem uma criança fazer aula de reforço, porque eu... É intencional. É muito. Então eu olho para ela, eu quero te tirar daqui para um lugar melhor. Então essa paciência que eu tenho, e por eu sempre ser professorinha, e a minha aula de música me ajudou muito a entender como é que o ensino funciona. Engraçado, né, Rádio? Eu não tenho formação de pedagogia. E na prática, né? Eu ia dizer. É na vida, na prática, é na vida. E sempre foi muito assertivo, mas foi muito certeiro sempre a minha forma. Porque assim, esses dias chegou um aluno novo, ele já foi meu aluno, parou, ele voltou agora, e a mãe falou, Crista, a professora tentou ensinar divisão para ele não conseguiu. Aí eu tentei ensinar divisão para ele, não conseguiu. Socorro. Falei, tá bom. Na primeira aula, ele falou isso aqui, ó. Ah, tá. Sabe quando fala tá? É tão legal, né? Tipo, falei, cara, na primeira aula ele já entendeu. Né? Então agora fizemos um mês de aula. Falei, pronto, divisão tá feita. Claro que também, né, Rádio? Tá lá, um professor, um aluno, é só. Sim. Isso ajuda pra caramba também no sim. trabalho. O professor não vai conseguir fazer isso. Mas é muito legal, muito legal. Então, eu acho que isso também é uma coisa que Deus me trouxe muito mais tarde. Me trouxe depois, eu digo pro meu filho, eu falo muito porque eu falo, Kevin, você realmente foi uma coisa muito boa que me aconteceu. E quando a gente vive a maternidade como Deus quer, e você pode dizer isso também, Heidi, a gente vai para um lugar mais alto. Porque a gente quer ser uma pessoa melhor. A gente aprende tanto com eles, né? Ai, o Benjamin tá me dando cada lição. A gente se surpreende porque eles são... Hoje de manhã mesmo, na mesa, assim, sabe o que ele falou? Eu tava, né... É que eu e o Nemias, a gente é parceiros e a gente tem a empresa junto. Então, a gente tá sempre conversando e tal. E dali a pouco ele vem, assim, ó, com um negócio, tipo... Pá! E daí ficamos nós dois, assim, adultos, né? Oh. Mas, tipo, dando uma lição. Sim! Tipo assim... Principalmente de fé, assim, sabe? Eu ia te dizer isso, Rádio, o negócio da fé, né? Principalmente de fé, assim, porque a gente fica assim, cara, ai, como é que nós vamos... Sabe, como resolver isso, como aquilo, do tipo assim, vocês estão com medo e não oraram antes? Tipo, isso, nesse sentido espiritual, quer dizer, nesse sentido? Não, a gente até ora antes, mas assim, sim, mas de preocupação, assim, das coisas, e daí ele vem, mas gente, Deus tá cuidando, umas coisas assim, sabe, de fé, assim mesmo. Por isso, não é à toa que a gente vê na Bíblia que a gente deve ter a fé da criança. Da criança. Como a criança, ela não tem o repertório, ela não tem o imaginário dela todo formado, ela não tem as adversidades, é muito mais fácil para ela ter essa fé, para ela... Mas é muito louco, Rádio, porque assim, ó, esse negócio do espiritual pro Kevin é tão importante. Por exemplo, às vezes eu tenho preguiça de ir pra igreja. Ele fala, não, vamos pra igreja? Vamos pra igreja, tá louca? Não, claro que nós vamos pra igreja. Cara, nem me fale, domingo, né? Nós tava também, eu tava com preguiça, e daí eu pensei assim, ai, que vontade. Daí eu pensei nele, eu pensei no Benjamin.
Não, eu não posso deixar de ir, porque ali o meu filho tem os seus amiguinhos, ele vai brincar, entendeu? Olha só, e isso que eu sempre fui de ir na igreja, nunca deixei de ir, né? Tem formação teológica também. Aí o Benjamin, não sei se o Kevin vem pra ti com perguntas assim, coisas assim de fé, de Bíblia, assim, né? Mas o Benjamin vem muito assim pra mim com essas perguntas, e daí vou lá eu buscar lá nos meus estudos teológicos, os meus livros. Ai, que legal. Mas é muito então, pra ver como eles forjam a gente. É nesse sentido que eles ensinam a gente. Eles não estão trazendo coisas novas pra gente, mas eles fazem a gente voltar para aquilo que é básico, né? Então, e eu percebo assim, como também assim, a gente tem um ímpeto de ser melhor, porque eles estão o tempo todo observando a gente. Então, a gente quer ser o melhor porque eles estão observando. Porque, de tudo que a gente faz com essas crianças, um dia isso a gente está formando eles, né? É o nosso dever de Estado ser uma boa mãe. É o nosso dever, porque o nosso Estado, eu estou mãe. Então, meu dever agora é ser a melhor mãe. E eu acho que isso impulsiona a gente para querer ser melhor, né? Como essa maternidade influencia na tua... Porque tu é uma pessoa empreendedora também. Porque, digamos assim, apesar de que tu não é, digamos, provedora do lar, teu marido provê, né? Mas tu também empreende desse lado. Como é que é esse lado empreendedor, assim, pra ti? Entendi. Na verdade, eu vou puxar com um gatilho um pouco de lado, assim, que eu me lembrei agora. Mas é com questão de empreendimento, questão de trabalho. Então, assim, Raid, uma coisa que eu tenho... essa era da internet, ela traz tantos benefícios. Eu tenho escutado muitos podcasts e tenho amadurecido muito desde, sei lá, uns 5 anos. Ou tu já se inscreveu no nosso canal? Ainda não. Gente, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para notificações, ative o sininho lá. Vou fazer. Se inscreve no nosso canal. Pra poder ver os podcasts, né? Mas eu tô assistindo podcast, eu não tô assistindo, eu tô assistindo podcast. Bom. E eu tenho amadurecido muito. E uma das coisas que eu tenho escutado, assim, sabe, você vai pegando aqui, lendo aqui, assistindo lá, lendo também, né? Porque ler é uma coisa que a gente tem que fazer, né? É um desafio meu desde sempre. Uma página por dia. Exato! Eu vejo teus stories. Pelo menos uma página por dia. Sigam a Krista, ela faz uns stories, dá umas dicas bem legais. Então, assim, você vai juntando aqui, como diz a Claire, junta Lé com Cré, e a gente vai amadurecendo, né? Então, uma coisa que eu tenho percebido, aprendendo, é a importância que é a gente nós sermos pessoas idôneas, né? Então, eu fiquei pensando, sabe o que eu fiquei pensando hoje? A rádio vai perguntar quem é a Krista. O que eu vou responder se ela me perguntar quem é a Krista, né? E aí foi muito interessante o que me veio na cabeça. Quem sou eu? Eu sou uma filha de Deus obediente. A palavra obediente, cara, é uma coisa que me acompanha, a questão da obediência. Eu sempre fui uma filha muito obediente, uma filha de Deus muito obediente. Eu não sou aquela pessoa que tem traumas do passado, porque minha vida inteira, Raide, ela foi assim, ó, aqui no meio, retinha, sabe? E eu colho frutos disso a vida inteira, sabe? Então eu lembro, por exemplo, muito cedo, e eu não falo isso com soberba ou ficar me achando, Raide, mas é porque realmente assim, hoje eu olho pra trás, porque cada vez que eu olho pra trás, eu falo, meu Deus, eu andei reto. Com 15 eu lembro assim, olha a vida que eu tô levando, olha como Deus tá cuidando de mim, sabe? Com 30, com 40 agora, né? Eu falo, meu Deus, tão bonito assim. Então, eu lembro de ter... Com gratidão, né? Tu olha pra trás com gratidão. Muita gratidão, assim. Eu lembro de ter pensamentos ao longo da minha vida, de pensar... Eu nunca cheguei a falar isso para as pessoas, mas quando o Paulo falava, gente, faz como eu tô fazendo... Eu lembro de pensar, gente, faz como eu tô fazendo. Eu tô fazendo direito, sabe? Então, assim, a vida inteira foi uma professora dedicada. Uma professora que sempre se importou pela pessoa do aluno, porque a fé, ela vai acompanhando a gente, né? O temor do Senhor, ele acompanha a gente no trabalho, me acompanha no trabalho. Então, eu já tive feedback, por exemplo, de aluno que parou um adolescente, uma vez falou, prof, obrigada por tudo que tu me ensinou, mas não só de música, de vida também. Querido. Meu Deus, isso é um feedback tão legal, sabe? E eu tive uma época que tinha vários adolescentes amigos um do outro, sabe? E a gente vai forjando e vai formando eles, né? Forjando. Eu tive um aluno que falou, Krista, oi, prof, eu vim pra minha terapia. Tu lembra quando eu ia pra... Tu era uma dessas! É verdade. Tipo assim, eu falo, gente... 10 minutos, 15 minutos antes a gente parava. Ela falou, Krista, eu sei que eu devia estar fazendo, mas eu quero falar, né? Tu foi assim, eu tive... Os adultos faziam isso, tá? O jovem adulto fazia isso. Tinha um adulto que ele era professor, ele era dentista.
E ele vinha, ele conversava, falava, Marcelo, a gente quase não fez nada hoje. Não, é que eu vim pra terapia. Eu nem sabia o que era terapia na época. Eu falava, mas na terapia as pessoas só falam, na terapia as pessoas falam, né? A gente só escuta. Ai, Crista. Então, assim, ó, mas assim, aquela preocupação de sanar a necessidade, de ensinar. Então, assim, ó, eu agora com 40 anos, Raide, eu tô numa nova fase da minha vida, sabe? Então, hoje eu tô começando a colher esses frutos, por quê? Hoje não, né? Em 2020, mais ou menos, começou isso. De eu começar, porque eu falava assim, não vejo a hora de poder ter o dia em que eu vou escolher o aluno que eu quero ter. Porque a gente tem muito aluno que, não quer mesmo saber. Os alunos, muita gente vem com aquela ilusão de, eu vou fazer aula de violão, vou saber tocar, vou fazer piano. E é muito mais difícil. Você sabe que não é fácil. Não, né? tem que treinar. A parte de treinar E é mais importante, Sim. mas é mais difícil. Então, assim, eu falava, gente, esse aluno de novo agora, eu sei que aquilo não vai dar em nada, né? Então, eu falava, eu não vejo a hora de chegar o dia em que eu posso ter um aluno, em que eu posso escolher os alunos que eu vou ter. Em 2019, foi 19 a pandemia? Foi 20. 2020. Mas ali, um pouquinho antes disso, talvez, eu comecei a poder escolher. Não, foi antes disso, já que eu tinha fila de espera. Tinha fila de espera. Comecei a ter fila de espera. E quando você tem fila de espera, você pode escolher. Com certeza. Quem você vai colocar ou não, ou se você quer que alguém não continue e tal. E aí os alunos... Só que eu sempre fiz assim, quando vinha aluno querer fazer aula e eu não tinha vaga, eu sempre encaminhava para alguém outro. Para não deixar ele desamparado, né? Sim. Isso que eu te digo, assim, meu propósito... Eu já sei falar, por que você vai ser isso, Cris? Você tá tirando aluno de você. Falou, eu já sei, tô preocupado com a criança. Eu já sei meu marido. Eu tô preocupado com o aluno, eu quero que ele aprenda. Então você vai levar para o concorrente? Eu falei, vou, porque dele tá lá aprendendo, se ele não pode aprender aqui. Ou às vezes não encaixava o horário, que ele queria o horário que eu não tinha, eu sempre encaminhei. E de começar os alunos a falar assim, não, mas eu vou ficar na tua fila de espera mesmo, que eu quero você para me ensinar. Nossa, eu falei, gente, tô chegando lá. Olha só. E assim, ó, Raide, eu acho que assim, a gente colhe essas coisas, a gente não colhe muito. Claro, tem os loucos dos trabalhadores, gente que é pirada fora da curva, que começa a ter esse resultado muito antes. Mas como pra mim sempre foi uma coisa muito fluida, tranquila, nunca tive o peso de ter que fazer dinheiro, a coisa foi acontecendo sem pressa. Então, muito envolvida, por exemplo, com as coisas da igreja também, né? Sempre trabalhei muito com música na igreja. Fui líder de louvor, eu sou líder de louvor até hoje, durante, sei lá, uns 20 anos fazendo aquilo. Eu nem queria mais fazer, mas daí não tem alguém para substituir, porque essa geração de hoje em dia está muito... Não é nem mais a geração Coca-Cola, é a geração muito molenga, assim, sabe? É que não quer se comprometer, então é difícil, né? Sim. Mas assim, ó, muito a questão da obediência que eu falei antes, muito obediente a Deus. Desde muito, inclusive a questão da maternidade, da infertilidade, porque a gente conseguiu fazer o Kevin por fertilização in vitro. Sim. A gente não conseguiu, eu nunca engravidei de natural, né? E aquilo foi uma dor muito grande, assim, foram 5 anos de muita dor, mesmo depois que o Kevin tinha nascido. Que eu falava, se o primeiro foi assim, como é que vai ser o segundo? Vai vir o segundo? Até que uma amiga, tanto ela fala, Crista, curte o filho que tu tens agora, para de pensar no próximo, né? Mas assim, levou uns 3 anos depois que eu tinha o Kevin que eu consegui me libertar disso, né? E Deus dizia assim, Crista, olha pra mim, eu tô escrevendo a tua história, não é como você quer que seja, né? E eu acredito que se eu agora olho pra trás, que aquilo me ajudou a ensinar, de entender assim, que eu preciso obedecer. Sempre foi uma filha de Deus muito obediente. Sempre andei muito reto, como eu falei antes. Mas de obedecer, de entender que Deus vai fazer a vontade dele. De dizer assim, tá, Deus, o que tu queres que eu faça? Tá bom. E eu lembro do dia, Raide, em que eu entreguei essa dor do Kevin. Eu falei, tá bom, Deus. Se tu não queres que eu tenha mais filho, tá bom. E eu tentei falar isso várias vezes. Eu tentei várias vezes. Tá bom. É que às vezes é um processo também, né? A gente fala uma vez, só que não consegue, fala outra vez, não consegue. Mas é verdade. Mas no dia que eu falei, tá bom, Deus. Se tu não queres que eu tenha, tá bom. Tudo bem. Eu consegui falar tudo bem. Mas saiba que eu vou morrer desejando mais filhos. E eu me apego na Sara da Bíblia, Rádio. Acredite em você se quiser. Eu vou estar na menopausa, pode ser que eu tenha um filho, entendeu? Vou estar com 90, pode ser que eu tenha um filho. Porque eu desejo ter mais filhos. Sim. Mas aquilo foi uma libertação e uma questão assim de Deus. Eu falei, tá bom, Deus, o que tu queres que eu faça? E eu acho que dali pra frente eu vivi um pouco mais isso. Eu sempre vivi um pouco isso. Tu queres que eu faça o quê? Me mostra. E Deus sempre foi muito generoso comigo. Eu sempre fui muito Nutelinha, Rádio. Meu primeiro emprego foi bater na minha porta. Acredita? Eu fui aquela semana, 15 anos. Eu fui, emprego daí fora porque eu não dei solo no começo, né? Sim, eu trabalhei fora, em um lugar.
Aí eu fui aquela semana, eu falei, tô com Em um lugar. Um lugar. Eu, 15 anos, falei, eu quero trabalhar, eu quero fazer dinheiro, eu quero dinheiro. E aí eu fui naquela semana entregar currículo na cidade. E na época que se entregava currículo, isso, na mão, papel. E aí, no sábado, veio o diretor da minha escola onde eu estudava, me ofereceu um emprego de bibliotecária. Falei, não, Nutella desde cedo, né? Deus já cuidando desde cedo. Mas sabe por quê, Heidi? Olha só o negócio da obediência, o negócio de você ser zeloso, isso também é uma coisa, né? Obediência, eu quero dizer assim, de fazer bem feito. Fazer o mínimo bem feito. Eu sempre fui muito certinha, né? Eu falo também no Instagram uma coisa, que eu sou uma preguiçosa, mas eu não deixo a preguiça me paralisar. Eu hoje em dia não me preguiçosa demais. Mas eu, ainda assim, eu faço as coisas com preguiça, entendeu? Eu faço as coisas. Então eu tinha um curso porque tem aquela disciplina de ter. Isso! Eu acho que é do colérico um pouco. Eu sou colérica. O colérico tem mais essa facilidade, talvez, da disciplina. Eu não sei se é do colérico ou se é da minha mãe, talvez. Ou se eu nasci com isso, não sei. Mas eu lembro que eu fazia, então, um curso de digitação, porque o computador era uma coisa nova, e tinha curso de digitação na escola. E a menina que dava a aula de digitação, ela era secretária da escola, e daí estavam procurando uma bibliotecária. E foi ela que me indicou. Porque ela via como eu fazia aula, e como eu era zelosa, e esforçada, e cuidadosa, e aprendia bem. Foi isso que me trouxe o meu primeiro emprego, entendeu? Ai, que legal. Então, meu primeiro emprego foi bibliotecária da escola. Naquela escola eu trabalhei na biblioteca, depois eu trabalhei na secretaria, depois eu fui fazer faculdade, porque eles me mandaram fazer, tipo, Cris, a gente quer que você continue trabalhando com a gente, mas você precisa fazer uma faculdade. Eu nem queria fazer faculdade, eu queria finalmente me livrar. Um ano, não precisava ficar sem estudar, né? Mas fui fazer a faculdade, mas olha como Deus conduz, né? Por fim, aquela minha faculdade nem serviu para eu poder trabalhar lá. Nem deu certo. Sim. Então, assim, sempre muito zelosa, fazendo as coisas bem feitas, me interessando em melhorar as pessoas. Isso eu falo hoje quando eu olho para trás, porque na época eu não tinha consciência disso. Dando aula, me preocupando mais com a pessoa do que com o dinheiro. Com dinheiro não, né? Eu sempre gostei de dinheiro, né? Eu só não sabia disso. Eu acho que todo mundo gosta, né? Sim, porque como é que a gente vive, né? A gente precisa ganhar dinheiro para viver, mas, né? Enfim, e aí o que acontece? Sempre fazendo bem feito. Então agora, então com 34, 35 anos, é que eu comecei a colher isso, entendeu? De fazer, e também na igreja, muito zelosa, muito certinha, né? Líder de juventude, líder de banda. Na época era mais isso, depois eu fui trabalhar, depois do filho, né, que eu comecei a trabalhar com crianças, fazer trabalho com crianças, assim, né, e eu acho que Deus vai honrando isso também, sabe, você fazendo as coisas que Deus te chama para fazer, você faz bem feito as coisas que Deus te chama para fazer, e aí Deus vai te honrando, e então hoje, o que acontece? Aí entrou o teatro, né, fiz o teatro, aí o que entrou agora, desde o ano passado? A APV. A APV é um projeto de arte para a vida lá de São Bento do Sul, tem uma escola de teologia lá, e eles têm esse projeto que eles captam recursos do governo ou do estado para poder fazer o projeto acontecer, para que as pessoas, então uma vez por ano, as pessoas que estudam lá, elas então fazem esse projeto que é de teatro musical. E ano passado eles estavam sem alguém para fazer a parte cênica, e eles me chamaram. Falei, não. Meu sonho na época de faculdade, Heidi, meu sonho na época de faculdade era assim, como eu queria poder ter um trabalho de arte, de teatro, em que eu não precisasse ficar correndo atrás do dinheiro, ficar correndo atrás de cenografia, ficar correndo atrás de outras coisas que não seja atuação. Eu queria só me preocupar com a parte da direção, da atuação. E foi exatamente isso que Deus deu na minha mão. Nossa, caiu no teu colo. Caiu no meu colo. Sonho. Assim. E aí, de novo, eu penso assim, é alguém que eles me conheciam. Eu dei aula de teatro naquela escola há muitos anos atrás, antes do Kevin, mas era uma aula de teatro diferente. Mas eles me conheciam. Então, você vai criando uma reputação muito positiva no meio da igreja também. Eu tenho essa reputação, porque já apareci em público, né, em abertura de congresso, coisa aqui, coisa ali, mentira, né? Mas o pessoal vai te conhecer, então você vai formando essa reputação, e aí você chega uma época da sua vida em que essa reputação, ela como é que eu vou te dizer? Ela dá frutos, né? Eu acho que é isso, assim, ela dá frutos. Então hoje eu vejo eu colhendo frutos disso, entendeu? Da formação de teatro, da questão da obediência, porque quando eu fiz faculdade de teatro, eu fiz porque era legal. Eu fiz porque eu pensei, cara, vamos mudar um pouco esse teatro de igreja. Eu nunca gostei muito de teatro de igreja, não, gente. Eu não gosto daqueles clichêzão. Porque o preto é o do mal, o branco é o do bem. Aí a pessoa tava no mal, aí vem os pretos. Sabe aquela coisa bem clichêzão? Eu falei, vamos fazer diferente, né? Então foi isso que eu fui fazer lá. E
E foi por isso também que me empolguei. Mas eu jamais ia pensar que 20 anos depois... Ia cair isso no teu colo, né? Justamente. E eu acho que é Deus, eu acho que é de presente de Deus, assim, Deus dizendo assim, filho, servo bom e fiel. Porque é muito legal fazer aquilo. Mas muito legal mesmo. Aí E são peças que valem muito a pena assistir, aliás, sigam lá no isso aí Instagram. Vai rolar agora no segundo semestre, né? E aí ano passado... Vai ter apresentação aqui em Jaraguá? Eu acho que sim, eu acho que sim, porque a Scara é... Ano passado não teve. É que a Scara é muito cara, né? A Scara é mais cara, mas eu acho que esse ano a gente vai conseguir. Eu não tenho certeza, mas acho que sim, Rádio. E aí ano passado eu fiz a parte cênica e era só um ano. Eu falei um ano de cada vez, não vamos se comprometer agora daqui pra frente. A gente nunca sabe o que acontece no ano seguinte. Como a gente é autônomo, né? Sim. A gente não sabe como é que vai ser o ano seguinte. E esse ano então nós... Já tinha alguém engatilhado para fazer a parte cênica esse ano. Sim. Do ano passado estávamos entre eu e uma outra turma, né, um outro grupo. E esse ano chamaram um outro grupo, porque ano passado então não foi ele. E aí eu não ia trabalhar na TV, só que daí abriu a vaga para coral. Aí eu já fui regente de coral também, né? Tu foi do coral? Né? Sim. Não, eu não fui do coral, mas eu lembro quando tu fez. E aí, como eu tive experiência do coral, tive 10 anos de experiência de coral na igreja, eu falei, olha, gente, eu tenho experiência de coral, se você de repente não achar ninguém, se eu, tentar todas as possibilidades, me bota lá em último plano. 10º, né? Pois eu fui o último plano e eles me chamaram. Então eu tô esse ano de novo. Mas daí no coral. Isso, agora sendo regente de coral. Ah, então, que assim, legal. Gente, e assim, eu tô trabalhando com arte. Ai, gente, é muito bom, é muito gostoso. Eu acho que tem muito a crescer e aprender, né? A igreja, né? Com a questão da arte, tu sabe né? Que, a igreja, né? A igreja. Sim. E eu acho legal que o PV ele tenta sair um pouquinho da caixinha. Sim. Agora, completamente, nossa. Agora tem uma coisa que tu falou que tu começou a falar, eu lembrei de outra coisa. Sabe que as pessoas, quando ela adolescente vai... Eu já vi muito adolescente que não é de igreja, e muito aconteceu isso comigo, com os meus alunos, de eles então começarem a fazer aula comigo, e como eu sou de igreja, eu puxava eles pra igreja, pra tocar na igreja. Sim. E a igreja ser um lugar onde eles cresceram muito, mas depois saíram da igreja, né? A maioria, todos os... Não, ficou a Bia Bauer e o Diogo Fibrantes ficaram. Os outros todos saíram da igreja, mas foi um lugar de alavancar, né? Então a igreja, ela tem essa coisa da plataforma, de poder alavancar as pessoas que estão aprendendo a música. Pena, né? Não era pra ser pra isso. Pois né? É, né? Mas olha só como a igreja está servindo também para as sim. pessoas, né? Mas isso que tu fala da igreja ter como a crescer, na verdade isso já está acontecendo no rádio. Porque se você olha pro cinema, que daí não é teatro, né? Mas é arte, né? O cinema melhorou muito nas últimas 2 décadas, talvez, da forma como ela traz Jesus Cristo através do cinema. Então, eu vejo que a coisa já melhorou muito, né? Isso aí. Sim. Meu, nosso papo foi longe, né? Que hora já deu uma hora. Tu ficou controlando. Crista, muito obrigada que tu topou vir aqui. Acho que a nossa conversa foi bem legal, né? Um bate-papo. Um baita prazer, viu, fazer isso. Bate-papo com quem faz. Tu faz muitas coisas, né? E eu vejo, assim, que tu faz diferença na vida de muitas pessoas. Na vida de muitas pessoas, assim, sabe? Servindo nas tuas aulas de música, de reforço, de teatro, servindo as pessoas, servindo a tua família. E isso é muito importante, a gente aprender a servir ali onde a gente está, onde Deus nos colocou. E também, assim, ó, é uma coisa que a gente às vezes confunde, e isso é uma coisa que eu também aprendi, a gente acha às vezes que você servir a Deus é você fazer uma coisa que não... Aquilo que não é... as coisas para a igreja, né? Mas você servir a Deus é você fazer bem feito o que você faz. E você fazer bem feito e fazer para Deus não significa que você não possa ganhar para isso. Meu, Crista, muito obrigada. Foi muito bom. Nosso obrigada também. Sigam a Crista nas redes sociais. Ela dá umas dicas muito boas de leitura. Uma página por dia. Essa é uma das muitas. E ativem o sininho, gente. Se inscrevam no nosso canal para ficar aí por dentro nos próximos bate-papo com quem faz. Tá bom? Um abraço.